Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira. E olha só, hein, vamos falar aqui sobre a situação contratual de alguns jogadores que têm a mesma situação do Léo Jardim, né? É óbvio que existem alguns mecanismos diferentes nesse percurso e a gente vai falar um pouco sobre esses atletas, lateral direito, volante, enfim. Eu vou querer saber a sua opinião, jogador por jogador. A gente vai falar bastante sobre esse assunto. E olha só, os sócios do Vasco cobram explicações da diretoria em ofício enviado no mês passado. A gente vai falar sobre isso porque parece que a diretoria priorizou, né? Parece que priorizou o pagamento da dívida do Felipe. Existem ali algumas divergências. O Vasco respondeu ao GE. A gente vai falar um pouco sobre isso também, que é um assunto muito sério, né? Porra, não é possível que a diretoria atual do Vasco priorizou um pagamento milionário ao Felipe de forma prioritária. Lembrando que estava no RCE, a questão da dívida do jogador, né? Na época que era jogador e hoje diretor executivo. Enfim, a gente vai falar aqui com detalhes sobre esse assunto polêmico, hein? É polêmico. E você aí do outro lado, claro, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral e correr ali nos comentários sempre deixar a sua opinião. Bom, e falando em comentário, eu vou te dar uma dica daquelas de ouro, tá? Já que você está aqui, deixou o joinha, eu vou liberar para você um link, tá no primeiro comentário fixado, para você ganhar bônus na Estrela Bet para os seus palpites esportivos. Lembrando, Jogo do Brasil, tem eliminatórias da Copa, tem no dia 12 São Paulo e Vasco e a Estrela Bet vai dobrar o seu depósito. É isso mesmo. Colocou 50, vai ganhar 100, colocou 100, vai ganhar 200 e você não pode perder através do primeiro comentário fixado. O link está lá da Estrela Bet. Seus palpites esportivos mais potencializados e as melhores odds do mercado. Então, se você gosta, quer ajudar o Vascão, porque o Vascão é patrocinado pela Estrela Bet lá no basquete, corre aqui no primeiro comentário fixado, mas só para você que é vascaíno, tá? Se você não for vascaíno, nem entra, porque você não terá essas condições especiais. Lembrando, jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos, não é uma forma de ficar milionário, e sim entretenimento. Então não dê mole, pelo amor de Deus, hein? Sempre muito responsável. Bom, sem mais delongas, como temos assuntos importantes, solta a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto a vinheta passa, você deixa o like e se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. Não é só Léo Jardim, hein? É a situação de vários jogadores atuais do elenco do Vasco com contrato até o final dessa temporada. Podem ter desfechos de saída. É isso mesmo, hein? Situação envolvendo jogadores importantes aqui. É claro, a gente vai falar sobre todos eles. Bom, enquanto as conversas com o Léo Jardim por conta de uma renovação contratual acontecem, a gente tem aí outros atletas importantes para renovações contratuais ou não, ou fim do vínculo, já podendo praticamente nesse mês assinar um pré-contrato com outras equipes. Bom, são eles: o lateral direito Puma Rodrigues, que está na seleção uruguaia para esses dois jogos da eliminatória, né? O jogador que chegou na era 777 Partners, né? Naquele movimento que nós tivemos ali de um impulsionamento de contratações. O jogador era um dos destaques do futebol uruguaio, chegou ao Vasco jogando muita bola, diga-se de passagem, né? Lembra daquele gol no primeiro jogo contra o Flamengo do Puma Rodrigues, aquele chute de fora da área, aquele golaço do Pumita, onde o Vasco venceu aquela partida contra o Flamengo. Cara, me lembro muito bem. E depois daquilo, o Puma não conseguiu manter o mesmo ritmo, né? Ele tentou, mas não conseguiu. Até hoje, que é reserva do lateral direito Paulo Henrique, não tem tanta minutagem no Vasco assim. E a gente observa, né, essa dificuldade diante desse cenário. Bom, o Puma Rodrigues é um jogador. Vamos falar também sobre outro importantíssimo lá no passado, que hoje também está em má fase. O Paulinho, é isso mesmo, volante Paulinho, também tem contrato com o Vasco até o final dessa temporada. Ainda não existe movimentações sobre uma possível renovação. Paulinho está muito mal nesse momento no Vasco, não vem jogando, não vem sendo aproveitado pelo técnico Fernando Diniz, né? Teve uma lesão muito séria junto com o volante Jair, se recuperou, tá voltando, mas fisicamente não consegue se firmar. O Paulinho, todas as vezes que entrou nessa temporada, foi um desgosto para a torcida vascaína. Exatamente, o Paulinho muito mal das pernas também nessa temporada, tem contrato até o final da temporada e pode assinar um pré-contrato com outra equipe a qualquer momento, hein?
Então, mais um jogador. Puma, Paulinho. Vamos falar sobre outro, Alex Teixeira. É isso mesmo, o atacante Alex Teixeira na sua segunda passagem, né? Pós volta ao Brasil, terceira passagem pelo Vasco, quando ele era jovem, né? A gente teve aquela passagem pela Série B. Aí o Alex volta agora após chegada do Felipe Coutinho e também tem contrato até o final da temporada com o Vasco. A situação do Alex Teixeira era a mesma do Souza, porém o Souza foi ali, obteve a sua rescisão amigável com o Vasco, saiu, o Alex Teixeira continua. É importante para o técnico Fernando Diniz em alguns momentos, onde o Vasco não tem muitas opções, segundo Fernando Diniz. O Alex Teixeira traz uma certa movimentação, enfim, a torcida também já não tem tanta paciência com o Alex Teixeira, né? Acredito que não terá o seu contrato renovado e no encerramento aí do mesmo, no final da temporada, ele pode também, daqui a pouco, assinar um pré-contrato com qualquer clube. Bom, outro jogador também que está sob contrato de risco e o técnico Fernando Diniz gosta muito dele, o Vasco já colocou ele para jogo, né? Já colocou ele à disposição no mercado, mas o técnico Fernando Diniz bancou ele, falou que precisa dele, colocou para jogar, completou 7 jogos e agora só sai para mercados fora do Brasil. É o volante Jair, é isso mesmo, o técnico Fernando Diniz gosta muito desse jogador, gosta da saída de bola, acha que o Jair dá uma dinâmica, é um dos jogadores que ele mais conhece no elenco, né? O volante Jair, e a gente observa, né, que o Jair tem altos e baixos. Contra o Melgar jogou muito bem na vitória por 3-0, contra o Bragantino jogou nada na derrota por 2-0. Então, um jogador de altos e baixos, porém, parece ser um homem de confiança do técnico Fernando Diniz, que bancou o jogador ali e falou, não vai sair, eu preciso dele, botou para jogar, enfim, enquanto a diretoria do Vasco já escanteava o jogador, que deve ter por volta um salário de R$900 mil. Bom, será que o Jair sai ou será que o Jair fica? Veremos. Situação envolvendo Maurício Lemos. É o quinto, né, jogador que a gente vem falando aí com contrato até o final dessa temporada. O zagueiro chegou esse ano com um ano de contrato, né, até agora não vingou, não jogou, não conseguiu ter ritmo, tem problemas físicos, se lesionou, ainda praticamente não teve aí uma sequência de jogos, né? Apesar de já ter estreado com a camisa do Vasco, não deixou nenhuma saudade desde que estreou, mas é um dos jogadores mais experientes desse atual elenco que chegou para ser o dono da zaga. Parece que não será, né? O Maurício Lemos, nesse momento agora de parada FIFA e também do Mundial Interclubes, talvez ele tenha, né, um espaço-tempo aí para tentar se recuperar fisicamente, quem sabe entregar alguma coisa dentro de campo. Porém, pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir do mês de junho. Então, a situação é essa, tá? Jogadores com final de contrato, que é o caso também do Léo Jardim com contrato até o final do ano, existe o gatilho até 2026, mas a relação entre Léo Jardim e a torcida do Vasco azeda a cada minuto, hein? Não tá fácil, não, parece que a situação pode ser grave. E falando sobre situação grave, preste atenção que eu vou falar aqui, tá? Sócios do Vasco, é isso mesmo, sócios do Vasco pediram explicações à diretoria do Vasco sobre dívida com o ex-jogador e atual diretor técnico Felipe. É isso mesmo, existe uma suspeita de prioridade no pagamento da dívida com o Felipe Maestro. Exatamente isso. Antes de assumir como diretor técnico, o Vasco devia cerca de 2,4 milhões de reais, né? O Felipe cobrava esse valor do Vasco na justiça, mas na lista recentemente de credores aponta um valor atualizado de apenas 504 mil e os sócios cobram esclarecimentos. Rapaz do céu, a situação é cada vez mais difícil para o Vasco. Bom, só para vocês entenderem, né, essa cobrança que o Felipe fazia de quase 2,5 milhões de reais, né, 2,400 mil reais, ali havia sido lançado no RCE, tá? Vale lembrar, no Regime Centralizado de Execuções. E o ofício enviado à diretoria, os sócios apontam que o valor foi reduzido a 319 mil. Exatamente, o valor foi reduzido a 399 mil. E 319 mil em abril, ele foi reajustado para 504 mil, por volta de 504 mil, obviamente, né? E o Felipe Carregal falou sobre o caso com alguns jornalistas do GE, falou que o Felipe fechou um acordo durante a mediação com os credores, aceitou reduzir a dívida para 319 mil e que o Vasco, em seguida, enquanto requisitava ali os processos para apurar corretamente os valores de todas as dívidas, verificou ali que deveria aplicar uma correção monetária sobre a dívida do atual diretor técnico. Por isso, o valor corrigido foi para 504 mil reais, era 319,
mais 504. Os sócios ainda buscam aí a resposta do porquê a dívida de 2,4 milhões desceu para 504 mil nesse período, né, nessa linha do tempo onde a diretoria do Vasco está presente. Enfim, eu quero saber a sua opinião polêmica, né, cara? Meu Deus do céu, a situação está cada vez mais grave. Eu falo para você, se eu fosse o Pedrinho, com todo respeito à amizade, a tudo, o Felipe já estaria fora do Vasco. Está gerando muito problema há muito tempo. O torcedor não suporta o Felipe. E eu queria saber a sua opinião. Você, o que você acha sobre esse assunto? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Você aí do outro lado, deixa o joinha para dar aquela moral. Forte abraço. Saudações vascaínas.